Meu nome é Leandro Loures, sou missionário aqui do Centro Senhora da Luz, também sou advogado. Gostaria de pedir a vocês que rezassem comigo uma Ave Maria, para a gente entregar essa aula para a maior glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o tema hoje, nós vamos falar sobre como o marxismo cultural destruiu ou vem destruindo a nossa cultura. Antes de mais nada, antes de entrar propriamente dito nessa formação, eu gostaria de ler um pequeno trecho, um pequeno recorte de um discurso do Papa Emérito Bento XVI que ele fez no dia 22 de setembro de 2011, no Congresso Nacional Alemão em Berlim, onde dirigiu uma palestra aos parlamentares de seu país. Em suas palavras conclusivas, o Papa Emérito disse: a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa, ou seja, da sociedade ocidental. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem, esse encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Segundo Bento XVI, é necessário defender a fé judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, porque existe um movimento revolucionário que está derrubando estas três colunas da civilização ocidental. O Papa professa publicamente que é necessário reerguê-las. É preciso, porém, deixar bem claro quem quer e por que quer destruir estas colunas. É o que nós veremos agora no discorrer dessa nossa formação. Os precedentes do marxismo cultural. Quais foram as ideias que tanto mudaram o mundo no século XX? Que ideias nos trouxeram aqui, até aqui? No século XVI, Milton, Copérnico e Galileu mudaram o rumo da humanidade. O homem descobre que a Terra não é o centro do universo, e uma vez que a Terra perde o protagonismo perante os astros, a humanidade se pergunta: em que o homem se difere dos demais animais da natureza? Neste cenário, o filósofo alemão Immanuel Kant, a partir de agora, viu, que a gente vai começar a entender o marxismo. O filósofo alemão Immanuel Kant quer descobrir o pensamento humano, da mesma forma que a ciência tem descoberto o mundo nos últimos séculos. Ao escrever o livro Crítica da Razão Prática, Kant afirma que o mundo só é conhecido por meio da ação do homem e jamais do seu pensamento puro. Friedrich Engels, influenciado pelo pensamento de Kant, propõe que, além do homem só poder conhecer o mundo por meio de suas ações quando cogita agir, cria um simulador dentro de si que testa o resultado das ações que pode tomar. Então, Kant fala na sua crítica da razão prática, né, que o mundo só é conhecido por meio da ação do homem, jamais do seu pensamento puro. E então, Hegel, influenciado por Kant, ele propõe que, além do homem só poder conhecer o mundo por meio das suas ações, quando cogita agir, cria um simulador dentro de si que testa o resultado das ações que pode tomar.
todo esse pensamento dá base para a teoria chamada de dialética histórica, onde o ser humano cria uma tese e em seguida uma antítese e, como consequência desse conflito entre as duas, conclui uma síntese. Assim, segundo Engels, a história se moveria com essa linearidade da dialética histórica. Hegel teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, defensor da ideia de que neste processo da dialética histórica, o homem criou Deus, uma forma de se autoconhecer. Então Deus, para esses filósofos, para o marxismo cultural que a gente vai adentrar mais à frente, Deus foi criado pelo homem, nesse sentido, para se autoconhecer. Aqui terminamos de completar toda a base que será utilizada para que um alemão chamado Karl Marx desenvolva um pensamento que mudará o mundo para sempre. Então, Feuerbach, influenciado por Hegel, que influenciado por Kant, vão desenvolvendo essas teorias e agora vai desembocar no que nós chamamos do marxismo. Karl Marx estudou Hegel por 10 anos, tempo suficiente para se convencer da dialética histórica e consagrar o sentido da criação de Deus proposto por Feuerbach. Marx afirma que a dialética proposta por Hegel, que de fato moveria o mundo, é a luta de classes. Aristocratas contra plebeus, senhores feudais contra camponeses, burgueses contra proletário. Portanto, o próximo estágio seria a revolução do proletariado, como síntese da desalienação das massas. O resultado de Karl Marx alcançou os ouvidos do senhor chamado Moses Hess, que o apresentou para Friedrich Engels, para qual juntos publicaram o Manifesto Comunista, alertando os proletários de que eles deveriam se rebelar e protagonizar a revolução. Queria destruir o que Marx tinha denominado de capitalismo, com o objetivo de chegar na utopia do ápice da humanidade, a chamada utopia comunista. Marx e Engels fundaram diversos movimentos nacionais, comunistas nacionais e internacionais, que serviram para cooptar operários, formar sindicatos e organizar greves por meio da propagação da consciência revolucionária. Mas aí, essa teoria de Marx, ela vai encontrar alguns obstáculos. Acontece que Marx estava errado. O valor não nasce do trabalho que é colocado. Eu posso passar horas trabalhando, pintando um quadro, e esse quadro, na verdade, não vale nada. Porque Marx falava que a teoria do valor-trabalho, quanto mais você trabalha, mais você gera um valor agregado. Maior é esse valor. Mas não necessariamente. Eu não sou pintor, eu vou querer pintar um quadro e depois de muito tempo pintando, esse quadro pode não ter valor para ninguém, né? É nesse sentido. O trabalho é um dos elementos. Por que ele estava errado? Porque o trabalho é um dos elementos, mas quem atribui valor é o ser humano, que está comprando algo. Por exemplo, um copo de água aqui em Sete Lagoas é um preço, mas um copo de água no deserto do Saara é outro. Vamos concordar? É mais ou menos nesse sentido. Então a teoria do valor-trabalho estava errada. E ela foi desmentida pelo austríaco Karl Menger, a demonstração de que essa ideia de valor-trabalho é economicamente falsa. E sendo economicamente falsa, todo o resto do marxismo deveria ter caído por terra. Mas por que essa teoria de Marx ela não caiu por terra? Por qual motivo? Bem, aos marxistas pouco interessa a verdade científica do que disse Marx. Interessa mais a teoria da revolução, que derivou de um erro.
Então, tudo começou errado. A teoria de Marx estava errada, mas influenciou outros pensadores que vai desembocar em outras teorias. A definição de comunismo. O professor Olavo de Carvalho, tecendo comentários acerca do conceito de comunismo, afirma que o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Ele diz que, eu digo que eles estão loucos. O movimento comunista já trocou de ideologia mais de 1 bilhão de vezes. Para vocês verem, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Ou seja, é a teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, marxismo. Isso é próprio do pensamento dialético, converter-se quantas vezes for necessário. Vai mudando, mas continua com o mesmo nome. Destruir vai construir. Né? Justamente. O comunismo não é uma ideologia, é uma cultura. Nesse sentido, vamos ver como é que o comunismo ele atua na prática. Como é que seria a praxis comunista? Bem, quando suas ideias florescem entre os jovens russos, e o que parecia apenas uma ideologia transforma-se no que será o maior genocídio da história da existência humana. Vladimir Lenin tinha 17 anos quando seu irmão tenta explodir a carroça do czar russo Alexandre III, como forma de protesto de um grupo terrorista do qual ele fazia parte. Seu irmão falha e é condenado à morte. A partir desse momento, Lenin intensifica sua vida política por meio dos estudos do direito, até que conhece a obra de Marx e Engels nos livros Manifesto Comunista e O Capital. Lenin foi se tornando cada vez mais radical e, nos meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução, por meio da revolta armada. Então, quer dizer, a Revolução Russa de 1917, a Revolução Bolchevique, ela sai da teoria e é aplicada então na prática por Lenin. Eles pegam em armas e vão então tomar o poder. 5 anos depois, Lenin morre e aquele que deveria ser seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o comunismo deveria ser aplicado no mundo inteiro, sofre um golpe de Joseph Stalin, o homem que vinha ganhando poder dentro do partido, com a ideia de focar seus esforços na Rússia. Stalin só desocupará o governo depois de 30 anos, deixando para trás mais de 20 milhões de mortos. Essas consequências são fruto da mentalidade revolucionária, que vislumbram uma utopia teórica. É muito bonito a ideologia, a teoria comunista. Ela realmente ela é muito bonita em teoria, mas na prática ela não funciona. E por se tratar de uma ideia sobre um futuro idealizado, não pode ser submetido a nenhum crivo de moralidade ou razão do presente, e muito menos do passado. O comunismo sempre renegou a natureza humana, usando teorias supostamente científicas para embasar a busca de um novo homem. O extermínio humano se justifica na busca de uma sociedade apenas de homens evoluídos. A famosa utopia comunista. Então, para você chegar a esse paraíso, né, a essa utopia comunista, você é justificado matando seus irmãos, que não se encaixam nos moldes do que eles falam de ser evoluído. Pois bem, vamos falar sobre o caso Holodomor e a farsa da Revolução Proletária.
O nível de psicopatia de Stalin pode ser medido pelo que ele fez com a Ucrânia. No período entre 1932 e 1933, o país que fazia parte então da União Soviética foi cercado, a produção agrícola do país foi exportada, nada ficando na Ucrânia, e ele simplesmente matou de fome mais de 6 milhões de ucranianos, no episódio na história conhecido como Holodomor, que foi negado por muito tempo, mas hoje é uma verdade inquestionável. Alguns marxistas, à parte da União Soviética, observaram os acontecimentos e acusaram Stalin de não estar realizando a ditadura do proletariado que fora prometida, mas apenas uma ditadura do Estado cruel e sanguinário. Em nenhum lugar do mundo aconteceu a revolta do proletariado. A revolta do proletariado é uma fantasia. A União Soviética não tinha proletariado quando se deu a Revolução em 1917. Aconteceu essa revolução por uma elite intelectualizada, que era tudo menos classe de trabalhadores. Obviamente que a visão de Stalin já havia dado frutos, infelizmente. E Mao Tse-tung aplica essa forma, essa praxis comunista na China. E, infelizmente, dependendo da fonte histórica, mais de 40 a 80 milhões de pessoas foram mortas. Enquanto na União Soviética a Revolução Russa seguia o radicalismo da revolta armada, outras correntes foram ganhando força. Ao alentar que o comunismo poderia ser implementado gradativamente por meios menos radicais. Foi o caso da Sociedade Fabiana. Fundada por Hubert Dent e George Bernard Shaw, caracterizado pelo pragmatismo, eles acreditavam em um processo progressivo que chamasse menos a atenção frente aos seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas. Foi o caso da Sociedade Fabiana. O socialismo fabiano percebe um imenso valor em realizar reformas sindicais, que teria o objetivo de acostumar os cidadãos a ver o Estado como uma ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo. O governo ele defenderia, então, a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios da justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento gradual, então, do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kautsky e Eduard Begenstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. Então, tá vendo, o comunismo ele vai se transmutando, né? Na China, de uma forma, a sociedade, o socialismo fabiano é de outro. Agora, na Alemanha, eles fundam o Partido Socialista Alemão, que é de outro, né? Entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. Aponta a ação política como sendo mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim a sobrevivência de um capitalismo debilitado e, como consequência, o Estado seria o agente da suposta transformação e libertação dos trabalhadores submissos a proprietários dos meios de produção. Adicionando outras causas ao conceito de liberdade estabelecido na época, a liberdade de não ser discriminado e não ser vítima de desigualdade econômica ou sociocultural. Essa é a visão do comunismo na Alemanha. Na Itália, um menino que vinha de família pobre e teve sua visão de mundo moldada por suas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Quem seria esse? Seu nome, Antonio Gramsci. E com 31 anos de idade,
acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia, escreve os 32 cadernos do cárcere e essas reflexões iriam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço e revolução cultural. Então ocupa daqui, ocupa dali, e eles ocuparam o Estado e criaram o denominado estamento burocrático. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais existiria por muito tempo. E este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, filosofia, literatura, formariam uma superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Em paralelo a isso tudo, Felix Weyrich, um alemão que também estava preocupado com os rumos da Revolução Russa, decide criar uma série de congressos reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Korsch, um teórico contemporâneo do Gramsci, que apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas essa economia tem como base uma outra estrutura invisível, qual seja, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Um momentinho. Entusiasmado com as apresentações de Karl Korsch, Felix fundou o Instituto de Pesquisa Sociológica de Frankfurt, que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. O sucessor de Felix na Escola de Frankfurt foi outro sujeito alemão, Max Horkheim. E assim como Gramsci, acreditava em uma hegemonia cultural e na destruição da estrutura dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam os filhos o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem. E a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a Escola de Frankfurt, se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria a responsabilidade do ensino dos valores para as novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Diego, quer falar alguma coisa sobre a Escola de Frankfurt? Vai. Então, eu vou só ler uma breve recorte aqui desse livro, que eu recomendo, a Escola de Frankfurt. Eu tirei muita coisa dessa aula que eu estou dando aqui a respeito dele, porque realmente ele pega muita informação desses filósofos de esquerda, né? Então, na página 28, Michael Walsh, ele diz o seguinte: o trabalho dos estudiosos de Frankfurt, entre eles Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Max Horkheim, Herbert Marcuse, foi fundamentado em uma ideologia que exigia, como diria Marx, por razões filosóficas, um incessante ataque a valores e instituições ocidentais, incluindo o cristianismo, a família, a moralidade sexual convencional, o patriotismo nacionalista e a adesão geral a qualquer instituição ou conjunto de crenças que bloqueasse o caminho da revolução. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente está vendo que o Papa Emérito Bento XVI, ele, naquele discurso que ele proferiu na Alemanha, ele disse
que as bases, as colunas, as 3 colunas estavam sendo atacadas e derrubadas. A gente deveria protegê-las e até reerguê-las, né? A filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Nesse sentido, o comunismo, a escola de Frankfurt, ela bate muito na questão da moralidade, sabe? Libertinagem sexual, etc. O aborto, ideologias, né, de gêneros e tal. Dando continuidade ao movimento, Hockenheim, Theodor Adorno e Jürgen Habermas, junto com outros pensadores, vão fundar a teoria crítica. A escola de Frankfurt. O que seria a teoria crítica? Você tem que criticar tudo. Critique sempre o oponente. Ele não vai ter como ficar processando essas críticas e respondendo. Então vá criticando. Critique como metralhadora mesmo. Fascista, comunista. É desse sentido. Não, comunistas não falam, não. Eles falam assim, que comunistas são eles, né? Então a teoria crítica busca a síntese entre o pensamento de Marx e das ideias de Freud, fundador da psicanálise. A ideia na prática era simples. Se criticarmos tudo que existe, o processo de dialética trazida por Engels será acelerado e, consequentemente, a utopia comunista irá chegar mais rápido. Passa a ser prática comum das instituições de produção teórica adotar a crítica sobre todos os aspectos da sociedade até a sua exaustão, para então derrubá-los. Novamente, vamos utilizar desse livro aqui para fazer um comentário. Ele diz o seguinte, página 66. Assim nasce a teoria crítica, a marca registrada do ataque progressista da escola de Frankfurt à cultura ocidental e americana. Teoria crítica que, em essência, sustenta que não há princípio da civilização que não deva ser questionado ou atacado. O slogan "Questione a autoridade" se originou na escola de Frankfurt. Na sua forma mais pura, ou seja, na sua forma mais malévola, a teoria crítica é a própria essência do satanismo. A rebelião pela rebelião contra uma ordem estabelecida por eras e sem promessas maiores para o futuro do que a destruição. Essa é a teoria crítica. E mais, o que o Ocidente experimentou desde o final da Segunda Guerra Mundial foi a construção de um moderno palácio de prazer do demônio, construída com promessas de justiça social e igualdade para todos, com visões de um mundo finalmente livre do trabalho e do suor, onde todos os homens e mulheres têm o sustento garantido, um mundo sem fome, sem falta, sem frio, sem medo, sem racismo, sem sexismo. Em outras palavras, um mundo que se parece muito com o céu. É um mundo prometido pela teoria crítica e pelas principais figuras da escola de Frankfurt. O crítico musical Theodor Adorno, o teórico sexologista Wilhelm Reich, bem como os fundadores Antônio Gramsci e George Lukács. Em vez disso, como demonstram as evidências empíricas, este mundo se tornou um inferno. O mundo buscado pela escola de Frankfurt e seus discípulos da teoria crítica é toda ilusão. É o que testemunham os cadáveres dos incontáveis milhões de indivíduos que morreram nas tentativas da esquerda profana de fundar o reino do céu aqui na terra, um reino afastado de Deus. Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é um método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido, não somente em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista na Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça
e de um sexo sobre outro sexo. Ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se trata de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxismo cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação poder entre os grupos sociais. Então, o desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural, de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Outro membro importante da Escola de Frankfurt é Herbert Marcuse, membro do Partido Social Democrático Alemão, que desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixem de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida desses grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário, a nova massa de manobra, eram as pessoas à margem da sociedade. Aí eles colocam assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores, etc. O grau de loucura desse povo não para, só aumenta. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, mas sim apenas meras construções sociais impostas pela que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, qual seja a família. Então a família deveria ser desconstruída. Também defendeu que o liberalismo sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento de sua influência, impulsiona o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto são politicamente fáceis, são chavões, frase de efeito, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos. É muito mais atraente que para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão. E sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. E a terceira, que o marxismo falhou com o sistema social e econômico em todo o mundo. Restava, para sua sobrevivência, a guerra cultural. Então deveria atacar a cultura. Surge então, todo esse movimento ganhará mais força nos Estados Unidos, quando David Horowitz, um adolescente de 17 anos, filho de pais comunistas, assiste em 1956 o sucessor de Stalin assumir o governo da União Soviética. Neste momento, começam a aparecer diversas denúncias contra Stalin, ao tornar públicos documentos secretos que comprovam a variedade de crimes cometidos, as traições, os campos de trabalho forçado e o genocídio. O mundo ocidental entra em choque. E neste momento, David Horowitz se desfilia do Partido Comunista e funda, junto com Marcuse e outros pensadores, a New Left, ou seja, a nova esquerda. O que seria esse movimento? Era um movimento que tinha como objetivo a esquerda purificada, muito mais atraente e progressista, suavizando a forma de comunicar suas intenções por meio do desconstrucionismo reformado, com base nas origens do marxismo, escondendo todos os genocídios cometidos na busca pela utopia comunista. É sempre uma mentira, né? É sempre uma teoria que ela nunca
ela nunca se mostra por inteiro. Eles falam, né, bonitinho da teoria, mas escondem os seus erros. E os erros são, muitas das vezes, a carnificina, o genocídio contra pessoas, né? Infelizmente. Então começava um novo processo de reciclagem da comunicação comunista. Abraçando a contracultura dos anos 60, o movimento hippie, a libertação das drogas, a libertinagem sexual e o aborto, trabalhando com slogans simples e publicidades como faça amor, não faça guerra. Em 1970, David Horowitz é apresentado para o líder do movimento Panteras Negras, quando começa a arrecadar recursos financeiros para esse movimento. Ele então pede ajuda para uma amiga sua, Beth Louise Van Peter, para se juntar a essa causa e cuidar das contas bancárias desses fundos. O que acontece é que Beth é assassinada e o seu corpo é encontrado boiando na Baía de São Francisco. Horowitz investiga a morte de Beth e a polícia informalmente aponta como assassino um dos Panteras Negras. Entretanto, a polícia não prendeu o suspeito. Seus amigos da New Left, que se manifestavam em defesa das mulheres, também ignoram Horowitz. E ele então escreve um artigo ao New York Times sobre o caso, e no dia da publicação recebe a notícia que havia acontecido uma falha e seu artigo não é impresso. Ou seja, então você vê como é que eles têm toda uma cadeia, né, estrutural, onde só é colocado aquilo que eles querem, aquilo que eles aceitam, né? Então, incapaz de explicar a morte de sua amiga, David entra em uma crise existencial perante a sua ideologia marxista. Foi afastado da New Left por seus companheiros que consideraram traição o fato do mesmo sugerir que o assassino havia sido realizado por um membro dos Panteras Negras. Então você vê, o movimento comunista, ele sempre tem essa coisa de traição. Sempre alguém trai. No comunismo, sempre alguém trai. E o traidor, geralmente, a condenação é a morte. Uma década depois, após esse fato, Horowitz volta a escrever e denuncia como funciona o sistema de guerra política, em que participou e ajudou a criar, tornando-se um defensor declarado do conservadorismo. Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os princípios da guerra política inscritos por Horowitz e faz uma série de sofisticações metodológicas na estratégia comunista. Então, na década de 30, Saul Alinsky foi apresentado para Al Capone, olha que legal, durante a Lei Seca. Este se aproximou de Frank Nietzsche, também outro mafioso, que ensinou para Saul Alinsky como funcionava a máfia, aprendendo a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Como consequência, Saul Alinsky esconde que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente, por dentro do próprio sistema. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, dando crédito como o primeiro revolucionário da história. É satânico ou não é satânico? É satânico, né? Então, as três premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais. Os objetivos finais não podemos falar. Porque no final nós vamos... O comunismo é muito bonito, mas quais são os três pilares dele? A fome, a miséria e a morte. Mas não pode falar isso. Nós temos que defender, né? Defender os grupos minoritários, né? E tal. Mas no final é miséria, fome e morte. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo.
A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Então nós precisamos investigá-lo e encontrar alguma mácula em sua vida para então a gente tirá-lo de cena. Vira e mexe tem isso. Os comunistas eles atacam dessa maneira, eles agem assim. Eles vão... A característica deles é essa, né? É essa, justamente. Eles vão pegar a sua vida, meu amigo, e vão fazê-la vão estudá-la minuciosamente. Se eles encontrarem uma máculazinha que for, essa mácula servirá para que você saia de cena e não possa agir da maneira contrária que eles queriam que você agisse. Eles são assim. Saul Alinsky, então, defende a ideia de organização das massas como fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. A igreja se junta pelo interesse comum na fé. Uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era a brecha no capitalismo, por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Olha quantos braços o comunismo vai tendo, né? Abrindo vários braços. Durante sua vida, honrou o seu posicionamento ideológico ao fundar 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs e assim o número foi se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram pessoas interessadas em solucionar certos problemas. Organizações interessadas em solucionar certos problemas. Dizia Alinsky, o problema nunca era o problema. O problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionados forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas e que querem a melhoria da sociedade. Nunca é a finalidade, o fim último, nunca é a melhoria da sociedade, mas sim seus interesses próprios, né? Interesses revolucionários. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e detentores de um potencial de lobby político. As ONGs virariam um instrumento de manobra política e passariam desapercebidas. Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e posteriormente advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Saul Alinsky. Hoje no Brasil, só para a gente ter uma ideia, mais de 200 mil ONGs recebem dinheiro do governo federal. Entre 99 e 2006, mais de 15 bilhões de reais foram entregues a essas organizações. São quantas ONGs? Mais de 200 mil. Vamos fundar uma ONG para defender os cachorrinhos da rua Imaculada Conceição. Tá? É nesse sentido. E ainda se funda a ONG e ainda se repassam recursos públicos para essas ONGs. Né? Quais cachorrinhos que eles vão cuidar, né? Os seus próprios cachorrinhos. Né? Vamos falar agora do processo revolucionário brasileiro. Como é que aconteceu esse processo revolucionário no Brasil? Para compreender isso, é preciso conhecer bem a nossa história. A verdadeira história do Brasil, sobretudo da necessária e oportuna intervenção militar em diante. Sobretudo da necessária e oportuna intervenção militar em diante. Nesse sentido, eu utilizei
de alguns estudos do professor Olavo de Carvalho. Ele dizia o seguinte, sobre a questão revolucionária no Brasil. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista, ele então passa a ser apoiado por Moscou e a União Soviética. Criou então um programa de financiamento de grupos de guerrilha na América Latina. Esse ativismo da Revolução Comunista encontrou forte eco no Brasil. Obrigado. Levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com um apelo popular contra o comunismo e com a tomada do poder pelos militares em 1964. É importante lembrarmos que muitos dos nossos políticos atuais atuaram em grupos que tinham a intenção de tornar possível a ditadura do proletariado. Essa seria a via armada do comunismo, que foi financiada por Fidel Castro e foi aderida por muitas pessoas aqui no Brasil. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil, decorrentes do programa da nefasta pedagogia do oprimido, que foi implementado por Paulo Freire. Nos anos 70, surge um caloroso debate universitário. Obrigado. A respeito do futuro do comunismo no Brasil. Neste debate, os sociais-democratas fabianos, tendo como carro-chefe Fernando Henrique Cardoso, no Partido Socialista Democrático Brasileiro, conclui que os mortos na revolta armada servirão de mártires para endossar a Revolução Cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, ao considerarem mais importante o combate armado e davam espaço a uma esquerda cultural se infiltrando em todas as instâncias. Então os militares estavam preocupados, eles estavam preocupados com os esquerdistas que usavam armas, que estavam sendo treinados no interior do Brasil, então eles estavam caçando esse pessoal. Só que na realidade eles esqueceram dos esquerdistas que estavam entrando dentro das instituições, nas escolas, etc. A grande verdade é que o governo militar não entendia nada do que estava acontecendo e que os comunistas estavam fazendo em paralelo à luta armada. É o tal da dialética. Eles lutam em duas frentes. Sempre em duas frentes. Enquanto eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato, eles estavam tomando as escolas com a pedagogia do oprimido. 2 sinais de estupidez do governo militar foram criar a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez essa sindicalização foram os comunistas. Então o partido sindicalizou todos e fichou todos. Ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores e quais não. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos jornalísticos do país, estes eram comandados pelo Partido Comunista, frequentemente apresentando 2 chapas, e as 2 eram sempre comunistas. Nós vamos lá no sindicato, lá nós vamos tentar eleger nossas chapas. A chapa vai ser a vermelha, a minha vai ser a azul. Mas a finalidade vai ser a mesma. Nós vamos brigar, mas no fim ganhar vai ser comunista. Justamente. Então, a grande verdade e a segunda questão aí, segundo sinal de estupidez, diz o professor Olavo de Carvalho, que é a educação moral e cívica. E eu defendi esse tal de educação moral e cívica. Eu já tenho meus 40 e poucos anos e eu estudei isso. Você lembra, Zé Carlos, educação moral e cívica? Porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista, porque ao invés deles falarem sobre o que é o comunismo, sobre a gente poder
ser educado nesse sentido, poder identificar essa ideologia para a gente poder combater? Não. Eles foram para outro viés. Eles foram falar do positivismo, foram falar de uma coisa positiva, né? De como seriam os valores morais do cidadão em sociedade, né? Que ele deveria defender a pátria, etc. E não falar dos inimigos. Não fala dos inimigos, vamos falar só das coisas boas. Então, lançaram a educação moral e cívica obrigatória nas escolas. E quem ocupou as cadeiras de professores dessas escolas? Então não adianta, né? Professores esquerdistas dando aula de educação moral e cívica. Imagina o que isso se daria, né? Então, os excessos da repressão do regime militar, em meados da década de 70, em conjunto com o esgotamento do seu modelo econômico no início da década de 80, levaram a um longo movimento de redemocratização, culminando com a eleição de Tancredo Neves em 85, que morreu antes de ocupar o cargo, assumindo seu vice, José Sarney. A Constituição de 88 marca a forte influência do socialismo no meio político e cultural brasileiro. Os militares realmente decidiram então ceder tudo. Eles não sabiam mais o que fazer. Nem dava para saber. Depois de você ficar no poder durante mais de 20 anos, tendo um Congresso que só está ali para carimbar os seus decretos, ou seja, você matou a política. Eles mataram toda a liderança direitista. Acabaram com a direita ideológica, porque eles tinham uma mentalidade tecnocrata herdada do positivismo. Os militares eram positivistas desde o tempo do Império. Com essa mentalidade tecnocrata positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda atividade política e acabaram transformando os políticos em simples office boys. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 1964 e 1965 a respeito dos seus próprios erros históricos foi uma coisa muito séria. A esquerda estava se reorganizando, se fortalecendo ideologicamente, culturalmente e estrategicamente, enquanto os generais desmantelavam ideologicamente a direita. Quando os militares, enfim, largaram o poder, quem pegou o poder? A esquerda, os esquerdistas, pois era a única força política que havia. E veio já com duas caras. Sempre a tal da dialética. A esquerda sempre com a tal da dialética. Histórica, né? Como é própria da esquerda. Eles estudam dialética justamente por isso. Essa é a arte de pensar duas coisas ao mesmo tempo. Nunca uma só. Quando se cria o PT e o PSDB, já era com esse pensamento. O Lula sintetizou isso muitos anos atrás, quando disse: eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade política. Essa modalidade se expressa na divisão do domínio do território político, ou seja, cada partido governa um pouquinho. Olha, eu vou governar na década tal, aí depois você governa outra década. Aí depois a gente governa. É o que foi denominado de teatro das tesouras. Isso está em vigor no Brasil. E foi quebrado momentaneamente com Jair Messias Bolsonaro. Por fim, temos que falar ainda de um instituto que foi criado na década de 90 e que só agora está sendo mostrado, que é o Foro de São Paulo. Em 1990, na América Latina, Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro, juntamente com Fernando Henrique Cardoso, fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina, com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao tráfico, como as Farc e o MIR chileno. No decorrer dessas reuniões, feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação eram debatidos para expandir a revolução. Então você vê, eles criam
a esquerda cria um foro na América Latina com políticos de toda a América Latina para que eles pudessem tomar o poder nos seus países e assim conseguir um país ajudando o outro dominar então toda a América. E a gente pode ver que eles praticamente quase conseguiram isso, né? Só, salvo o menor juízo, o Brasil é que ainda respira, né? Respira um pouquinho nesse mar vermelho. Então o Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos de governo de FHC, que precederam a era Lula e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia comunista. Estaríamos rumo à revolução que nos foi contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Será que nós somos um país comunista? Eu gostaria de deixar essa pergunta ao final dessa explanação pelo seguinte: será que nossas instituições elas já estão tomadas? Será que ainda tem jeito da gente reverter esse quadro? Pois bem, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Deus abençoe a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.